Na minha época de treinamento, né, como eu falei para você, estou fazendo 40 anos esse ano. E a gente tinha basicamente 3 causas que levavam ao infarto, à insuficiência cardíaca. O infarto, a doença valvar ligada à doença reumática e o indivíduo ser um alcoolista. Quando isso não estava presente, a gente dizia que era idiopática. Então, você percebe que isso chegava às vezes a 50% dos casos. Hoje, ah, quando a gente lança a mão da cardiogenética, quando a gente lança a mão das técnicas de ressonância, que é obrigatória para quem tem uma insuficiência cardíaca, é como se fosse uma biópsia do coração. Então, a ressonância é algo que a gente tem uma análise do tecido. E às vezes a gente encontra amiloidose, às vezes encontra depósitos de ferro, e os testes genéticos, né? Essa é uma combinação que a gente usa com frequência. Então, essa é como ir no oncologista e não fazer uma biópsia, né? Então, a biópsia não invasiva, na insuficiência cardíaca, eu não tenho dúvida. Duas ferramentas que eu uso com muita frequência, né? Quando após afastar a doença coronária, a ressonância cardíaca e testes genéticos. Então, eles são extremamente importantes. E a gente, assim como você, luta bastante para tornar a ergospirometria uma coisa que seja solicitado. E também é algo que eu considero extremamente importante. Nos Estados Unidos, praticamente nenhum paciente com insuficiência cardíaca não tem mais espirometria. Mas aí é um problema da formação, né? Nos centros de formação. Então é muito interessante que a ergospirometria, ela, infelizmente, ela não está disponível em muitos centros de formação. Assim como a reabilitação. Então a gente na UF, a gente está ativando agora a ergospirometria e o nosso centro de reabilitação também está sendo reativado. E é fundamental, porque quando você utiliza o método e tem experiência com o método, eh, dificilmente essas duas abordagens elas deixam de ser prescritas pelo aquele cardiologista, aquele colega que vai cuidar dos doentes cardiovasculares. Então é muito importante o governo investir nos centros de formação. E, obviamente, para se tornar hoje cardiologista, tem que aprender a ergospirometria, interpretar a ergospirometria, assim como conhecer os testes genéticos e não ter nenhuma dúvida da importância deles no esclarecimento, assim como na amiloidose, por exemplo. Você consegue identificar a causa, né, chamada cardiologia de precisão, é um dos elementos da nova cardiologia. Então, a gente precisa ter diagnósticos precisos. Então, hoje, o paciente ele precisa conhecer eh, o plano terapêutico e conhecer ah, as causas da sua doença e também quais são os exames que ele deve estar sendo submetido. Porque às vezes o colega pode ter um lapso, esquecer em relação àquilo. E o paciente, conhecendo a sua doença, ele ah, ajuda a promover uma coisa chamada metacognição. Então a gente sempre diz o seguinte: todo paciente deve conhecer a sua doença e deve sempre pedir ao seu médico se tem mais alguma causa que pode explicar aquela doença. Todo paciente merece ter 3 diagnósticos diferenciais. E fazer isso e conversar com o seu médico, e o paciente se torna o quê? Um indivíduo ativado. Ele tem que estar entendendo a sua doença, entendendo o que pode ser feito para melhorar o seu tratamento, a sua qualidade de vida, os efeitos colaterais de tudo aquilo que está sendo prescrito para ele. Então, acho que esse, Leonardo, acho que é um dos pontos importantes hoje, que a gente promover ao paciente essa capacidade dele poder dialogar com o profissional de saúde. E como eu estava conversando aqui antes de começar o nosso podcast, a importância da reabilitação nesses pacientes com insuficiência cardíaca.
Eu vejo que muitas das vezes falta encaminhamento para a reabilitação cardíaca. E aí eu queria que você falasse um pouquinho qual é a importância da reabilitação cardíaca dentro dos pacientes com insuficiência cardíaca, já que nós falamos da ergospirometria, e para mim é referência para eu poder prescrever o meu tratamento e ver o prognóstico do paciente também, né? É, olha só, todos devem, né? Obviamente o médico vai avaliando o grau, a incapacidade do indivíduo para fazer atividade física. Mas, a princípio, todos podem fazer algum grau de atividade física. E a reabilitação, até porque a gente está lidando com uma condição que interfere com a capacidade funcional, e normalmente isso é uma condição do idoso. Então, você, com atividade física, você atua na doença, atua na qualidade de vida ligada à insuficiência cardíaca e também atua naquilo que a gente chama de fragilidade, né? Muitos desses pacientes possuem fragilidade. E são idosos que com algum grau de fragilidade, e muitas das vezes, às vezes com sarcopenia. Então, a necessidade desse cuidado holístico, né? Ou seja, e às vezes a janela da reabilitação, você tem o contato com o nutricionista, o professor de educação física, o fonoaudiólogo, muitas das vezes você pode ter contato com o terapeuta ocupacional. Então a gente vai enxergando um olhar, né, mais amplo que simplesmente medicamento, né? Então o tratamento da insuficiência cardíaca é um tratamento de uma complexa síndrome clínica que a gente tem que enxergar que ela é interdisciplinar a abordagem e multidisciplinar. E a gente cada vez mais vai estendendo esse cuidado para a casa do paciente, o monitoramento remoto. E as enfermeiras com um papel importante e está com apoio de telemedicina, vendo se o paciente em casa, esse paciente segue as orientações.